Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal GuerraFute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo aqui, guerreiro, nós vamos falar aí sobre os campeonatos estaduais, trazendo especificamente aí os jogos de terça e quarta-feira. Então vamos colocar aí na tela para você, como de costume. E nessa edição nós vamos começar pelo Campeonato Mineiro, que começou ontem com grandes jogos. Tivemos aí um empate da Tombense com Uberlândia em 2-2. Então, um jogo aí de 4 gols, emocionante, né? Muito bom para assistir. Então, tivemos essa partida aí que eh, terminou no empate, né? Ninguém conseguiu aí sair com a vitória. Resultado ruim para ambos os lados, né? Iniciando aí o campeonato, então não é muito legal aí empatar ou perder. Já tivemos aí o Cruzeiro e o Vila Nova de Minas Gerais. Na verdade, o mando de campo era do Vila Nova e o Cruzeiro acabou vencendo aí por 2-1. Resultado positivo para a Raposa aí para as pretensões de título. Tivemos o Atlético contra o Ipiranga. Na verdade, Ipiranga não, Ipatinga, né? Lá de Minas Gerais. O Atlético venceu por 2-1 na sua casa, né? Com o mando de campo. Já o Itabirito venceu o Democratas por 3-1. Resultado bom aí para o Itabirito. E fechando a partida aí, tivemos a primeira derrota do Grande aí no Campeonato Mineiro, né? Trata-se do Atlético Mineiro e perdeu para o Patrocinense por 2-1. Resultado ruim, embora fora de casa aí o Atlético Mineiro vem fazendo essa partida, mas se esperava mais aí do Atlético Mineiro, né? Embora chegou aí com um time alternativo, né, para essa partida, mas é importante a vitória aí para as pretensões do Atlético. Na classificação geral, lembrando que são 8 rodadas, esse foi o primeiro jogo, né? Aí nessa fase de grupos aí, então, 8 rodadas. Temos aí o Cruzeiro como vice-líder no seu grupo, né? E o Itabirito é o líder. Já o Uberlândia lidera no grupo B e o Pouso Alegre é o seu vice-líder, com nenhum ponto, né? Não venceu. É o mesmo grupo aí do Atlético Mineiro, né? Não venceu, tá lá na lanterna do campeonato. E o Atlético é o líder aí do seu grupo, do terceiro grupo, o grupo C. Então tivemos aí o início do Mineiro e por enquanto foi isso, né? Nós vamos trazer um campeonato aí que vai começar no sábado, né? Que é o Campeonato Tocantinense. Teremos grandes partidas, né? O Batalhão enfrenta o Tocantinópolis a partir das 4 da tarde. O União enfrenta aí o Bela Vista. A Araguaína, né, enfrenta a capital de Palmas. E o Gurupi, o Tocantins. Então nós vamos trazer aí também esse campeonato, né? Trazer o resumo dele aqui para você. Já no Goiano, nós tivemos aí o Craque perdendo para o Vila Nova. A partida aconteceu ontem, né, pela terceira rodada. Então, resultado bom aí para o Vila Nova, né, que sobe aí na classificação da tabela. Já o Atlético Goianiense se complica ainda mais, depois do empate com o Goiás em 0-0 na última partida, perdeu para o Aparecidense por 2-1. Com esse resultado, o Atlético Goianiense vem caindo na tabela, né? E embora ainda há muito campeonato pela frente, é apenas a terceira rodada, mas vê aí os seus rivais na busca pelo título subir, né? Como, por exemplo, o Goiás, que venceu o Anápolis por 1-0 e vem subindo aí na tabela. Já o Morrinhos empatou com o Goiânia em 1-1. Também tivemos a Jataiense vencendo o Iporá por 1-0. E hoje nós vamos ter apenas uma partida aí pelo Goiano, que é o Goianésia contra o Goiatuba, né? A partir das 15 horas da tarde. Então, essa foi a rodada aí de terça e quarta-feira do Campeonato Goiano. Na classificação geral, nós temos aí o Goiás com 7 pontos, né? Com a vitória aí com apenas 1-0.
Já subiu na tabela aí e assume a liderança. O Vila Nova vem na sequência com 6 pontos e a Jataiense é o terceiro colocado com 6 pontos. Falando aí de mais um campeonato, campeonato cearense. Então tivemos apenas um jogo, né, durante essa semana que foi ontem, né? Caucaia venceu o Barbalha, né? Venceu aí o Barbalha por 2-1. Resultado bom aí para a equipe cearense. E os próximos jogos começam amanhã, né, sexta-feira, e vai aí até o final de semana no domingo, né? Então os últimos jogos aí terminam no domingo com Fortaleza e Barbalha. O Vozão enfrenta aí o Floresta no sábado, né? Então você acompanha aí pelo Globoesporte.com. Então você pode acompanhar essas partidas, né? Por enquanto, a tabela de classificação aí nos grupos tem o Floresta em primeiro, Fortaleza em segundo, no grupo A. Grupo B, Iguatu e Ceará são os líderes, né? Então apenas aí dois grupos. Se classifica aí apenas um dos grupos aí para enfrentar a final, né? Então, campeonato aí bem curto, né? E por isso não pode vacilar aí nessa reta inicial de campeonato. Então, vamos falar do Gaúcho, né? Tivemos aí o Grêmio tendo a sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho e o Internacional tropeçando, né? Internacional que vinha bem, estava aí na liderança, né, do Gauchão, mas aí acaba tropeçando. Então, vamos começar aqui. Novo Hamburgo venceu o Santa Cruz do Rio Grande do Sul por 2-1. Resultado muito bom aí para o Novo Hamburgo. Já o Ipiranga e o Caxias tropeçaram no outro, né? O resultado foi bom, né? Em certa parte, porque não se trata de uma derrota, mas para as pretensões aí, para quem tem Internacional e Grêmio no seu grupo, já não é um resultado muito bom. Então, 2-2 foi o número da partida, né? Jogo importante aí para as duas equipes. Juventude mostrou que não está para brincadeira e meteu 4-0 aí no Guarani do Rio Grande do Sul, né? Já o São Luís empatou com o Internacional. Esse resultado aí segura o Internacional, né? Que vê o Grêmio aí novamente chegar na sua cola, né? Já o Avenida empatou também 0-0 com o Brasil de Pelotas. É um campeonato bem equilibrado, né? E o Grêmio, na sua primeira vitória, 4-1 em cima do São José. Resultado aí espetacular para a equipe gaúcha, que sobe na tabela, né? Lembrando que o Grêmio não estava nem entre os 10 primeiros. Agora você observa aí na tabela, Juventude é o primeiro, 100% de aproveitamento, 6 pontos. O Ipiranga com o empate com o Caxias, né, se mantém na segunda e o Caxias na terceira colocação. Mas aí vê Internacional e Grêmio se aproximar, né? O Internacional é apenas o quinto e o Grêmio o sexto. Como eu mencionei, o Internacional começa a ver o Grêmio aí na sua cola, né, na busca pelo título. Falando de Campeonato Paranaense, nós tivemos o Arucu, que perdeu por Azures, né, por 1-0. O Azures vem bem aí no campeonato. Já o Atlético Paranaense empatou com o Maringá, né? Resultado aí ruim para o time, né, do Atlético Paranaense, que joga sempre o Campeonato Paranaense com um time alternativo, time de base, né? Mesmo assim, sempre às vezes é campeão aí desse campeonato, mesmo jogando com o time de base. É uma opção ali do Mauro Celso Petralha, né? Não colocar a equipe para jogar o campeonato estadual. Então, com esse empate aí, o Atlético viu seus rivais aí se aproximar, como o Cascavel, que venceu o Andraus Brasil por 1-0. O Cianorte também venceu o Operário. E hoje nós teremos aí o PSTC contra o São Joense. Já o Londrina enfrenta o Coxa aí às 8h30, né? Fechando a rodada aí do Paranaense. Lembrando que o Coxa, por enquanto, é o líder do campeonato. E
Na verdade, é o Cianorte, né, com a vitória. O Coxa era o líder, né, do campeonato, mas como essas equipes aqui venceu, Cianorte, Maringá e Azures aí acaba ultrapassando. Mas o Coxa vencendo hoje, ele volta e assumir a liderança do campeonato. Precisa vencer, né, para voltar aí à liderança aí. E a equipe é o Londrina, né, do rival aí. Então, é uma equipe bem difícil aí para o Coxa. Tivemos surpresa aí no Campeonato Baiano. O Itabuna empatou com a equipe de Feira de Santana, né, em 1-1. Resultado ruim para a equipe de Feira. Já o Bahia, né, venceu com propriedade. Havia perdido aí a primeira rodada e aí passou dificuldade na segunda, mas já na terceira rodada aí venceu por 5-0 o Jacobina. E o Barcelona, né? A grande surpresa aí foi o Barcelona da Bahia que venceu o Vitória, né? Vitória que vinha bem aí no campeonato, acabou sofrendo essa derrota aí contra o Barcelona. A equipe do Barcelona aí consegue nessa vitória importante em cima aí de um grande rival que é muito mais forte, né? Então, muito parabéns à equipe do Barcelona. E hoje nós vamos ter Juazeirense e Jequié e a Jacuipense enfrenta aí o Atlético da Bahia. Então, são essas as partidas aí do Campeonato Baiano. Então, veja a classificação. Com essa vitória aí, o Barcelona assume a liderança com 7 pontos. E com a derrota aí, o Vitória, né, fica na segunda colocação. Já o Bahia, com a sua primeira vitória no Campeonato Baiano, consegue aí chegar na terceira colocação, mas vê o Feira de Santana aí na quarta colocação, bem atrás aí, pressionando, né, na tabela. Campeonato Carioca. Campeonato Carioca é sempre emoção, né? Então tivemos aí o Bangu perdendo por Nova Iguaçu, embora com o jogador expulso aí, né, do, do Nova Iguaçu, conseguiu vencer o Bangu por 3-2. A Portuguesa do Rio venceu o Sampaio Correia, o time aí convidado aí para jogar o Campeonato Carioca não conseguiu sair com a vitória. Então, resultado bom aí para a Portuguesa, né? E a grande surpresa da noite ficou por conta do Botafogo, que perdeu por Boa Vista, né? Lá na casa do Boa Vista por 1-0. Resultado ruim aí para o Fogão, que tem como rivais aí para o título Fluminense, Flamengo e Vasco, né? Então, precisava dessa vitória. Hoje nós vamos ter aí às 21h30 da noite, Vasco da Gama e Madureira e Audax do Rio contra o Fluminense, né? Então, são as partidas de hoje aí do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo não jogou essa rodada, né? O Flamengo aí não participou nessa rodada, mas vai jogar aí já na próxima fase aí, na quarta rodada. Então, por enquanto, a tabela do Cariocão tá assim, né? Nova Iguaçu é o líder com 7, o Botafogo, que poderia ter assumido e se isolado na liderança com 9 pontos, perdeu a chance, ficou com 6 e vê a Portuguesa e o Boa Vista se aproximando. O Flamengo não jogou nessa rodada, também aí cai para a quinta colocação. Então o Flamengo está na quinta colocação porque não jogou essa rodada. Para encerrar o nosso resumo dos campeonatos, né, vamos falar aí sobre Paulistão. O Mirassol conseguiu empatar aí com o São Paulo, passando aí dificuldade, né, o São Paulo com o técnico Carpini, né? Então o Mirassol abriu o placar. Sempre lembrando aí que o Mirassol é um time que gosta de dar trabalho para o São Paulo, né? E o São Paulo aí no finalzinho do primeiro tempo ainda conseguiu empatar de pênalti com o Giuliano, né? Então, São Paulo aí escapou da derrota. O futebol do São Paulo é um pouco melhor aí, né, na liderança do Carpini. Então, se a gente pensa assim, empatou com o Mirassol, né? Mas o Palmeiras também empatou, né? Na primeira rodada aí, então nada definido ainda, só não pode ficar vacilando, né?
O Água Santa deixou, né, o Palmeiras aí assumir a liderança quando perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, né? Palmeiras que depois nós vamos falar dele. Vamos falar primeiramente aí da Lusa, né, que perdeu para o Bragantino. Então, com esse resultado aí, a Lusa entra numa situação difícil aí no campeonato, né? Bragantino, que ainda não havia vencido, vence por 2-1. Já o Ituano venceu o Corinthians, né? Por 1-0 aí ontem. Partida jogada ontem aí. Tivemos o Ituano com apenas um golzinho, vencendo aí o Coringão. Já o Guarani empatou com o São Bernardo em 0-0. Resultado que não favorece as duas equipes, mas é melhor que o resultado é melhor que a derrota, né? Então tá aí resultado de Guarani e São Bernardo 0-0. E o Palmeiras consegue a sua primeira vitória no Campeonato Paulista e já assume aí uma boa posição no seu grupo, né? Venceu por 3-2 a Inter de Limeira, passou dificuldade o Verdão, né? Contra a Inter de Limeira, que fez 2 gols aí e só não conseguiu um empate aí contra o Palmeiras porque teve o seu jogador expulso, né? Hoje nós teremos ainda pelo Paulista, né, o Santos e a Ponte Preta, o Santo André e o Novo Horizontino fecha a rodada, né? Vamos ver aí a classificação do Paulistão. Então o Santos é o primeiro do seu grupo, joga hoje, né? Se vencer, assume aí isoladamente a liderança do seu grupo, visto que a Portuguesa perdeu, né? O Ituano com a vitória fica pressionando aí a Portuguesa. Então, resultado bom, né? E como eu mencionei, Palmeiras assume a liderança aí, visto que o Água Santa tropeçou, né? Então, tá aí o Verdão mostrando quem manda no grupo, né? Já o Bragantino assume a liderança com a vitória, né? Primeira vitória do Bragantino. Já o Corinthians deixa o Bragantino assumir a liderança quando perde aí para o Ituano. São Paulo é o líder do seu grupo e o São Bernardo está na vice-liderança, né? O empate aí foi ruim para o São Bernardo, que poderia ter assumido a liderança, visto que o São Paulo também empatou. Então, esse foi o nosso resumo, né, das dos 2 dias, né, de campeonato aí estaduais, na terça e na quarta. E vamos trazer aí o resumo da quinta-feira, né? E também a copinha, né? Hoje nós teremos aí a final da copinha. E eu vou deixar um vídeo aqui que vai aparecer no card. Quem leva a copinha, né? Na minha opinião, ou seja, na opinião do guerreiro. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião também. Deixa aí nos comentários, beleza? Quem que você acha que leva a copinha? Por esse vídeo é isso, guerreiro. Um abraço, valeu e fui.